Então, boa tarde a todos. Me chamo Felipe de Souza Silva, sou aluno de graduação do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Ceará, campus Crateús, e membro do Grupo NIC. E vou apresentar agora o trabalho de conclusão de curso intitulado Mapeamento de Fluxo de Valor em Obras de Pequeno Porte, Estudo de Caso em uma Pequena Empresa de Construção, orientado pelo professor Luiz Felipe Cândido. Nossa apresentação está dividida em introdução, referencial teórico, metodologia, resultados e discussões e conclusão. Bem, apesar da sua grande importância econômica, a indústria da construção civil é marcada por ineficiências e grandes taxas de perdas ou desperdício em seus processos. Isso ocorre em obras de todos os portes e de empresas de todos os tamanhos. No entanto, é possível imaginar que, devido às suas características, micro e pequenas empresas de construção sofrem bem mais com isso. Com isso, é necessário buscar técnicas que venham a melhorar esses problemas sem aumentar os custos. Assim, a construção enxuta se encaixa, já que ela visa a eliminação consistente de desperdício e melhora a eficiência sem aumentar os custos. Na literatura, o mapeamento de fluxo de valor é apontado como o primeiro passo para a aplicação da construção enxuta, por se tratar de uma ferramenta simples, de fácil utilização, que identifica as perdas de forma gráfica. Diante dessa contextualização, temos a seguinte questão de pesquisa. Como a aplicação do mapeamento de fluxo de valor pode auxiliar na melhoria da eficiência em obras de pequeno porte, com o objetivo de analisar a aplicação do mapeamento do fluxo de valor em obras de pequeno porte. Especificamente, identificar os desperdícios de processo construtivo em obras, analisar opções de melhoria dos processos construtivos, analisar a percepção dos gestores acerca do plano de melhorias obtidos e, por fim, propor diretrizes para o uso do MFV em obras de pequeno porte. Esse trabalho pode ser justificado pela sua originalidade e sua relevância. Quanto à originalidade, destaca-se uma literatura incipiente, havendo uma grande lacuna sobre gestão da construção acerca de MPS, principalmente abordando construção enxuta como ferramenta de melhoria. Em relação à relevância, pode-se argumentar em três aspectos. No aspecto econômico, as MPS têm grandes dificuldades financeiras. Assim, ao se reduzir esse desperdício, essas empresas podem ter um maior lucro. No aspecto social, as MPS, segundo o Sebrae, representam 99% das empresas nacionais, gerando grande quantidade de emprego, principalmente em suas regiões de localização. Assim, ao ajudar essa empresa, estaremos também ajudando a sociedade. Na questão ambiental, o setor da construção civil é bem marcado por ser um grande produtor de resíduos, gerador de resíduos, aliás, e por possuir grande quantidade de matéria-prima. Assim, também, quando reduzimos esses desperdícios, serão gerados menos resíduos e logo será consumido menor quantidade de matéria-prima. Esse estudo se delimita a obras de pequeno porte na cidade de Crateús, Ceará, tendo sido analisado o serviço de alvenaria. Em relação ao referencial teórico, foram estudados os seguintes tópicos: construção enxuta, abordando os desperdícios na construção, mapeamento de fluxo de valor, como é feita a sua aplicação, e as características das micro e pequenas empresas. A construção enxuta é uma nova maneira de se enxergar a construção, sendo que no modelo tradicional, ainda o mais utilizado até hoje, os processos foca-se apenas nas atividades de conversão, enquanto no modelo da construção enxuta, esses processos têm um filtro melhor. Então, é possível você entender quais são as atividades que não agregam valor e quais são as atividades que agregam valor ao processo, possibilitando enxergar o desperdício. Esses desperdícios foram mostrados por ONU, que classificou os tipos como processamento necessário, movimentação, estoque, superprodução, espera, defeito de produção e por transporte. Posteriormente, Koskela apresentou o que seria o oitavo tipo, que é o making do, que, fazendo a tradução, seria a improvisação, você começar um serviço sem as ferramentas necessárias para aquilo. O mapeamento de fluxo de valor tem a função de representar graficamente esse desperdício. Por meio dele, é possível enxergar a cadeia de atividades e, assim, identificar as fontes de desperdício. Com essa visão sobre produção, foi necessário fazer um estudo sobre as características das MPS, para assim entender como poderíamos aplicar isso na realidade. Em relação à metodologia, essa pesquisa se trata de uma pesquisa qualitativa, onde optou-se por estudo de caso com observação não participante. O delineamento está dividido em 3 etapas, sendo a primeira fundamentação e compreensão, estudo de casos, a segunda, e a terceira análise e discussão dos resultados. Na fundamentação e compreensão, foi feita a revisão da literatura, onde foram vistos os principais periódicos
principais eventos da área, e a partir disso foi feita a elaboração de 3 roteiros de entrevistas e, posteriormente, a elaboração de checklist. No estudo de caso, foi realizado as visitas em obras com observação não participante, onde eram feitas as entrevistas com os intervenientes e havia análise de documentação, que no caso foram os projetos. E, por fim, temos a análise e discussão dos resultados. Esses foram elaborados 3 roteiros, um para cada público-alvo, sendo um para os operários do serviço, um para o mestre de obras e um para o proprietário da empresa, sendo esses roteiros elaborados por partes com objetivos diferentes. Vale destacar também que esses roteiros foram elaborados com base em Braga et al. 2016, assim não necessitando de um pré-teste para validação. E aqui temos o exemplo do checklist, também foi elaborado nessa etapa. O estudo de caso foi realizado em uma pequena empresa de construção, aqui ficticiamente denominada de Empresa-Alfa, que fica localizada na cidade de Crateús, onde foi feito o estudo de caso em 2 obras de pequeno porte, denominadas Obra A e Obra B, onde analisou-se o serviço de alvenaria. Ambas as obras eram compostas por 2 residências, lado a lado, de uso unifamiliar e padrão médio, sendo a obra A com área construída de 139,58 metros quadrados e equipe de 2 pedreiros e 4 serventes, enquanto a obra B tinha área construída de 114,90 metros quadrados e uma equipe de 6 pedreiros e 8 serventes. Na análise e discussão dos resultados, foi elaborado o mapa do estado atual, onde é mostrado graficamente todo o processo, bem como as fontes de perdas que tem no mesmo. Posteriormente, foi feita a elaboração do mapa do estado futuro, com o estado que se deseja chegar, onde também já está implementada todas as proposições de melhorias que foram feitas nesse trabalho. Posteriormente, os resultados foram apresentados ao proprietário da empresa e, por fim, foi feita a proposição de diretrizes para a aplicação do MFV em obras de pequeno porte. Como resultado, primeiro tivemos a caracterização da empresa. A empresa Alfa é uma empresa que possui 10 anos de prazo, com mais de 100 mil metros quadrados construídos e atua como construtora imobiliária na cidade de Crateús. A administração é familiar, o que corrobora com a literatura que fala que uma administração resumida é um dos principais problemas das MPS. A empresa conta com 80 funcionários, assim, pela classificação do SEBRAE, ela é uma pequena empresa. Os funcionários todos residem na região de Crateús, o que identifica a potencialidade geradora de emprego. Não é realizado treinamento dos funcionários, o que é visto na literatura como uma das principais causas de desperdícios em obra. A jornada de trabalho é de 8 horas diárias e eles ainda trabalham 2 sábados por mês. Assim, recebem pagamento por meio de diárias, que são pagas quinzenalmente, e a empresa adota um método que ela bonifica por experiência dos seus funcionários. Assim, os mais experientes ganham um aditivo. Os projetos são terceirizados, a empresa não faz orçamento e nem planejamento formal. No entanto, eles seguem um princípio que as residências já vendidas devem ser construídas mais rápido. Para isso, são deslocadas equipes maiores, como é o caso da obra B, que apesar de ter área menor do que a obra A, tinha uma equipe maior, porque ela já estava vendida. A partir disso, também foi possível fazer a caracterização do serviço de alvenaria. O mesmo é feito com bloco cerâmico de 8 furos, 9 por 19 por 19, assentado com argamassa, que é feita de cimento, areia e solar de louça. Vale ressaltar uma medida que a empresa adota, que ela adiciona cal na argamassa para ser feita até a quinta fiada, com o intuito de impedir patologias provenientes de salitre, bem típico da região. O processo executivo do serviço de alvenaria segue 3 etapas: marcação, elevação e cintamento de concreto na última fiada. A marcação é feita sobre a viga de fundação, já devidamente impermeabilizada. A elevação se divide em 2 partes, que chamam de primeira elevação e segunda elevação. Na primeira elevação, eleva-se até a 9ª fiada, onde são colocadas as contravergas das janelas e são concretadas a estrutura para a amarração das paredes. Na segunda elevação, eleva-se até o pé direito, que a empresa adota 3 metros, coloca-se as vergas, tanto da janela quanto das portas, e concreta-se o restante dos pilares, até a altura do pé direito. E também nessa fase, eles concretam as vigas para maiores vãos. E a última etapa de cintamento eles fazem uma camada de concreto em cima da última fiada. A argamassa e o concreto são produzidos na própria obra, manualmente,
e os materiais são adquiridos de fornecedores distintos e com logísticas diferentes. Enquanto os blocos cerâmicos e a cal são obtidos de fornecedores externos à cidade, comprados em grandes quantidades, estocados em galpões e levados desses galpões para as obras. Já os cimento e agregados são de fornecedores locais das cidades e entregues diretamente nas obras. Aqui a gente pode ver como é a alocação desses materiais na obra. Os blocos cerâmicos ficam geralmente à frente da obra, paralela à via. As sacas de cal ficam sempre próximas do local de aplicação, do local onde se faz a argamassa. Os agregados ficam geralmente em um terreno vazio, próximo às obras. E o cimento fica em um cômodo que não há muita movimentação, para não atrapalhar a movimentação da obra. Ele é colocado em cima de pallets e coberto por lona. Vale ressaltar que a empresa adota uma técnica que sempre que ficam apenas 5 sacos de cimento, ele já repõe, e o máximo que fica é 12. Aqui podemos ver a primeira perda, que é a perda por estoque, onde as lajotas cerâmicas, que serão utilizadas apenas para a execução da laje, já ficam na obra desde o início, porque elas vêm junto com os blocos cerâmicos. E com isso, elas ficam tanto ocupando um espaço, como atrapalhando a movimentação. Além de que, por ficar por esse grande tempo, elas podem acabar perdendo algumas peças, por intempéries ou aqui mesmo na foto, como pode ser percebido, a vegetação que já toma de conta. Com a observação em loco, foi possível perceber algumas fontes de desperdício na empresa. Por exemplo, a grande sobrecarga de trabalho sobre o mestre de obras, onde o mesmo só tem um mestre de obras na empresa e o mesmo é responsável por praticamente tudo. Apenas ele tem acesso aos projetos, então qualquer dúvida de projeto só ele pode tirar, seja pessoalmente ou por telefone, e ele ainda é responsável por fiscalizar e orientar os funcionários, além de ser o responsável pelo suporte às obras, como levar material e equipamentos. Outro ponto foi a falta de fiscalização, onde apenas o mestre de obras fiscaliza efetivamente. Em suas entrevistas, o mestre de obras e o proprietário da empresa citaram que essa fiscalização deveria ser feita em conjunto, dos dois. No entanto, o que foi visto em obra e pelas entrevistas dos funcionários é que apenas o mestre de obras realiza efetivamente essa fiscalização. E como o mesmo é bastante ocupado, ela quase que não acontece. Então, era bem perceptível que quando o mestre não estava na obra, havia uma diminuição considerável do ritmo de trabalho e os funcionários não seguiam as orientações repassadas. Assim que o mestre saía, eles faziam o serviço como bem entendiam. E a inspeção do serviço ficava comprometida, o que pode gerar produtos defeituosos, ou seja, o mestre geralmente só ia ver o que tinha sido construído quando já estava construído, e se tinha erro, teria que derrubar e refazer. Outro problema visto foi que não é feita a disponibilização dos projetos em obras, então era sempre constante dúvidas sobre a execução, como podemos ver nessa primeira imagem, que aqui o mestre, o de blusa vermelha, tenta explicar aos pedreiros como será feita a alvenaria de fachada, que tem os detalhes diferentes, mas apenas ele conhecia esse detalhamento. E é bem perceptível que os funcionários não estavam conseguindo entender. Outro problema são os retrabalhos frequentes, o que corrobora com o ISATA ETIAL 2000, que fala que os retrabalhos são as principais fontes de desperdício na construção. Aqui, essa alvenaria foi marcada errada, e quando o mestre de obras percebeu, ela teve que ser demolida para ser construída no local correto. Para tentar recuperar o material, um servente foi deslocado para remover a argamassa e tentar salvar o bloco, o que é uma perda de tempo, já que esse funcionário poderia estar fazendo alguma atividade produtiva. Em relação à não disponibilização do projeto, o proprietário alegou segredo comercial. Como os funcionários não têm vínculo efetivo com a empresa, ele citou que eles poderiam levar informações para outras empresas. Já o mestre de obras citou que os pedreiros não saberiam dos projetos, então nem adiantaria disponibilizar, o que não foi visto nas entrevistas dos funcionários, que citaram já ter o conhecimento prévio, sendo que muitos deles já trabalharam em grandes centros, como o Sudeste, onde ler um projeto é uma tarefa bem simples. Há também uma falta de controle na produção da argamassa, onde em alguns momentos a produção não atende à demanda, causando espera nos funcionários, e em outro momento a produção é excessiva, tendo que ser colocado esse material em outros serviços, até já adiantando para não perdê-lo. Há também uma desorganização do canteiro de obras, com bastante volume de entulho espalhado pela obra, o que atrapalha a movimentação e gera movimentação desnecessária. Por exemplo, quando os serventes que carregavam a argamassa e o concreto até o ponto de aplicação tinham que ficar desviando do entulho até chegar no seu ponto de aplicação.
Além disso, a disposição é feita em pilhas, próximo às obras, e é retirada apenas quando há um grande volume, sendo que uma medida simples, como a utilização de container, poderia resolver esse problema. Outro ponto é que há um ajuste nos pré-moldados. A empresa dispõe de uma central de fabricação, onde são feitos os pré-moldados e as ferragens da estrutura. Na entrevista do proprietário, ele citou que nessa central seriam feitas peças pré-moldadas de todos os tamanhos, de acordo com a necessidade da obra. No entanto, o que chega à obra são apenas peças de tamanho único. Quer dizer, que a central de pré-moldados não está agregando valor ao serviço de alvenaria, pois a mesma está fazendo um produto que não atende às necessidades do seu cliente. Assim, como essas peças chegam em grande tamanho à obra, os pedreiros perdem tempo, porque ainda tem que quebrá-las para fazer a sua utilização. E além disso, é um risco, porque ele está mexendo na segurança estrutural da peça, ao quebrá-la. Aqui a gente pode ver peças quebradas que foram utilizadas. Outro problema é a falta de equipamento de segurança e o pouco uso de EPIs. Geralmente, na segunda elevação, os pedreiros têm que ficar em andames para realizar a elevação. E eles ficam sem nenhum equipamento de segurança, seja linha de vida, cinto de segurança, o que é um risco à integridade dos mesmos. Além disso, foi perceptível que poucos funcionários usam EPI, e os que usam é apenas o capacete, o que corrobora com Souza Costa e Cândido, de 2019, que fizeram um estudo na mesma cidade e perceberam uma grande aversão dos funcionários ao uso de EPI. Por fim, a última fonte de perda identificada foi a incompatibilidade entre o serviço de fundações e alvenarias, onde os pilares são locados em local errado e com dimensões incoerentes, o que há uma falta de comunicação entre as equipes. Quer dizer, a equipe de fundação não está agregando valor ao serviço de alvenaria, pois está fazendo um produto que não é o que o serviço de alvenaria iria usar, causando retrabalhos, como por aqui o pedreiro estava quebrando a viga de fundação para expor a ferragem e fazer um arranque de pilar. E nessa segunda foto, uma ferragem de um pilar teve que ser redimensionada para o tamanho correto, pois foi deixado de 20 por 20 e o correto seria 15. Aqui apresentamos o mapa do estado atual, onde é possível ver todas essas etapas graficamente, com o controle de produção, que seria a empresa, fazendo o pedido dos materiais aos fornecedores, com as duas logísticas diferentes, sendo os fornecedores entregando diretamente na obra, e o fornecedor que entrega para o depósito, do depósito vai para a obra. Aqui temos a central de pré-moldados, onde eles jogam esses pré-moldados para fazer estoque também na obra. E aqui os insumos básicos, pré-moldados, os blocos e a argamassa, que é feita com a cal e os demais materiais. O serviço de alvenaria, dividido em marcação, elevação e cintamento, e posteriormente realiza os demais serviços até entregar a obra para o cliente final. Nesse mapa é possível perceber essa seta com os detalhes pretos, que significa que o serviço está sendo empurrado, ou seja, mesmo sem saber a necessidade do cliente, é fabricado material e jogado à frente. E também temos várias explosões Kaizen, que significa melhoria contínua que tem que ser feita nesse local. A partir desses problemas apresentados, foram propostas soluções para tentar atenuar ou resolver esses problemas. A primeira seria a contratação de estagiários. A cidade de Crateús conta com o curso de Engenharia Civil na UFC e de Edificações no IFCE, então há uma grande disponibilidade de estagiários na cidade. Esses estagiários ajudariam no repasse de informações, ajudariam na fiscalização das obras e ajudariam também na organização do canteiro, criando até uma cultura de organização, o que já atenuaria bastante o trabalho do mestre. Além disso, foi percebido nas entrevistas que a empresa já teve estagiários e que esses realizaram um ótimo serviço, sendo bastante elogiados, inclusive. Outro ponto seria disponibilizar esses projetos nas obras, porque são projetos simples, de residência simples, e como os pedreiros já citaram que fazem essa leitura, então seria algo útil, que iria dar um andamento mais rápido na obra, já que eles não teriam que ficar esperando o mestre para tirar alguma dúvida, e evitaria retrabalho, já que teria todas as marcações corretas, além de compatibilizar o serviço de fundações e alvenaria, porque já teria todos os pontos, não teria mais como locar errado e com as dimensões erradas. E aqui é proposta uma solução para o que o proprietário falou, na questão do segredo comercial. Seria um local disponível para esse projeto, onde o mesmo não poderia ser tirado de lá. Outro ponto é a programação da central de pré-moldados, onde deve ser feita uma programação e padronização, já que as obras são todas similares, então os tamanhos de vergas contra vergas geralmente são os mesmos, já tendo os tamanhos específicos. O objetivo seria transformar esse sistema em puxado com o uso do supermercado, onde o supermercado funcionaria da seguinte maneira:
seriam produzidas certa quantidade de peça para cada tamanho de verga e contra-verga e deixariam numa espécie de supermercado. Assim, quando o mestre de obras precisasse, ele iria até a central, pegaria as peças necessárias e no local das peças colocaria um cartão Kanban. Assim, os funcionários da central saberiam quais peças eles deveriam fabricar e assim manteria o ritmo do supermercado. Para isso, era necessário um treinamento dos funcionários com a nova programação. Aqui foi elaborado alguns cartões exemplos que poderiam ser usados com os tamanhos mais usuais em obra. Também é necessária uma programação da produção de argamassa. Seria interessante também uma parceria com o UFC, que conta com o laboratório de materiais para a padronização do traço, buscando sempre um traço mais econômico. Além disso, padronização e uso de Kanban, para regular a previsão da produção que será utilizada no dia seguinte. Aqui a gente vê um exemplo de padronização de traço, e aqui como seria esse gerenciador Kanban para a previsão do uso no dia seguinte, já com as horas e quanto de argamassa seria utilizado. Também é necessária uma conscientização quanto ao uso de EPIs, com campanhas de incentivo ao uso, fiscalização e cobrança aos funcionários, que inclusive poderia ser feito pelos próprios estagiários, disponibilização dos equipamentos de segurança, que também é importante, principalmente para o trabalho em altura, o que tornaria o ambiente mais seguro, e além de trazer uma boa imagem para a empresa. Aqui é apresentado o mapa do estado futuro, onde pode-se perceber que todas as necessidades de Kaizen foram resolvidas e que o serviço deixa de ser empurrado e passa a ser puxado, ou seja, agora é o cliente que pede o que ele irá utilizar e só na quantidade correta. Pode ver aqui o símbolo do supermercado com os cartões Kanban e a retirada. E aqui temos o Kanban de sinalização na argamassa. Com isso, o próximo passo foi a análise da percepção do gestor acerca desses resultados. Primeiramente, apresentou-se as fontes de perda para o mesmo, onde ele conseguiu compreender o mapa, inclusive identificando alguns processos, como os fornecedores e a divisão da execução, reconheceu os principais problemas, como a sobrecarga no mestre de obras e a sua ausência na fiscalização, a qual ele atribuiu a resolver as burocracias da empresa, que estaria sem tempo. O mesmo citou uma medida da empresa para manter o controle na obra, que é intitulada por eles como o pedreiro-chefe, que seria um pedreiro mais experiente que ficaria responsável por manter o ritmo na obra. No entanto, essa medida nem foi percebida em campo, muito menos foi citada em nenhuma das entrevistas dos funcionários. Os registros fotográficos dos retrabalhos incomodaram bastante, como pode-se perceber na sua fala, onde o mesmo diz: "Não sabia que era tão constante. Vendo essas fotos agora, entendo por que estou gastando tanto com material. Inclusive, hoje a minha maior dificuldade financeira tem sido o aumento dos preços, na pandemia." O mesmo citou que já tentou organizar o canteiro de obras, e chegou até a falar que se sente envergonhado quando um cliente vai visitar a obra para comprar e vê a situação tão desarrumada. Ele se surpreendeu também com a situação dos pré-moldados, como pode ser percebido na sua fala, onde ele diz: "Jamais imaginava que isso estivesse acontecendo. Na minha empresa, eu prezo pelo certo. Quando você quebra uma peça dessa, você está alterando toda a estrutura da peça. Isso pode comprometer a estrutura da casa, está muito errado." Ainda citou que a empresa tem um traço padronizado, que não foi citado pelo funcionário que faz a argamassa, e comentou sobre os demais pontos, que já está tentando buscar esses equipamentos de proteção para trabalho em altura, e que realmente tem uma grande dificuldade dos funcionários ao uso de EPIs, e atribuiu a incompatibilidade de serviços de fundações e alvenaria pela falta de projetos. Assim, o próximo passo foi ver a percepção do mesmo acerca das medidas propostas para a melhoria. A contratação de estagiários foi bem aceita, onde novamente ele voltou a elogiar os estagiários que tinham realizado estágio há pouco tempo, e ele até se surpreendeu que a empresa poderia requerer estagiários. O mesmo achava que eram os estagiários que procurariam a empresa para tentar o estágio. Aí nessa etapa foi informado a ele como fazer todo o processo para requerer um processo de estágio junto ao UFC. Colocar os projetos em obras, para ele, foi algo urgente. Ele falou que no próximo dia útil já iria começar a fazer isso, porque já iria melhorar a questão de retrabalhos. Gostou bastante dos sistemas Kanban para pré-moldados e produção da argamassa. No entanto, ficou receoso quanto ao treinamento, como seria feito, quantidade de tempo e outros pontos. Interessou-se pela parceria com a UFC para um estudo sobre materiais, a fim de se buscar um traço mais em conta e também para estudar alguns materiais que ele está usando e está tendo problemas para outros serviços.
A organização do canteiro de obras e medidas para o uso de EPIs foram bem vistas, exceto o uso de container, que, segundo o proprietário, ele já tentou implementar, mas o alto custo foi uma grande barreira. Por fim, foi aplicado um questionário ao mesmo, a fim de documentar sua percepção, onde o mesmo concordou parcialmente com a descrição do processo e as melhorias apresentadas. A descrição do processo, realmente, a medida intitulada Pedreiro-Chefe não foi percebida em campo. E quanto às melhorias apresentadas, o mesmo citou que já tentou implementar a medida do container, mas que não obteve sucesso. E ele concordou totalmente que compreendeu o processo e que esse processo agrega valor para a empresa. Logo, os mapas são de fácil compreensão e as medidas propostas agregam valor à empresa. Em suma, o estudo foi bastante elogiado pelo mesmo, que citou que não imaginava que tivesse tanta perda para um serviço só. Ficou até curioso se esse estudo fosse aplicado em demais serviços. Também foi interessante notar que ele considerava perda apenas a perda de material, não, não vendo outras perdas dos processos que não agregam valor, como inspeção e o transporte. Por fim, são propostas as diretrizes para a aplicação do MFV em obras de pequeno porte. A primeira são visitas diárias às obras. Como os serviços são em pequenas áreas, por serem pequenas obras, costuma acontecer rápido. Assim, é importante estar na obra para ver o que acontece, se há alguma mudança. A segunda é analisar primeiro a visão dos operários e realizar observação em loco. É interessante realizar as entrevistas com o mestre de obras e os gestores apenas depois disso, porque fica mais fácil confrontar alguma informação que você viu ou indagar sobre por que tal coisa acontece. A terceira é conhecer tudo que for possível sobre o processo, desde informações como qual o serviço anterior e posterior, que materiais são utilizados e como chegou a obra, que outros processos interferem no analisado, quais os tamanhos das equipes e funções. Assim, será possível fazer um mapeamento mais assertivo possível. E a quarta é buscar informações acerca de medidas que a empresa já tentou implementar e não deu certo, porque é importante tomar conhecimento de tais medidas e saber por que deu errado, e assim evitará que sejam propostas medidas que não se adequem, ou mesmo olhar o que deu errado naquela medida e tentar readequar a característica da empresa. Como conclusão, o presente trabalho teve por objetivo analisar a aplicação do mapeamento de fluxo de valor em obras de pequeno porte. Em relação ao primeiro objetivo específico, que era identificar esse desperdício, pôde-se constatar desperdício na forma de espera, superprodução, produção de serviços defeituosos e estoques. Em relação ao segundo objetivo específico, que era propor melhorias, notou-se uma dificuldade de realizar mudanças no processo, dada a limitação dos recursos que a empresa dispõe. No entanto, foram propostas soluções que visaram melhorar o trabalho, atenuando as fontes de perda e que não gerassem grandes gastos. Em relação ao terceiro, que foi a percepção do gestor acerca das medidas, foi vista uma aceitação da grande maioria das proposições, com destaque para a contratação dos estagiários e a disponibilização dos projetos em obras. Em relação à quarta, foram propostas 4 diretrizes de modo a ajudar na aplicação do MFV em obras de pequeno porte, indicando os pontos a serem explorados para um mapeamento assertivo e que gere valor para a empresa. Portanto, o trabalho conseguiu cumprir o seu objetivo e ainda conseguiu inserir conceitos de construção enxuta aos intervenientes do processo. Por fim, para a proposição de trabalhos futuros, sugere-se replicação desse estudo para outros serviços e outras empresas, aplicação dos princípios Lean no gerenciamento das pequenas obras, investigar, no âmbito das MPS, a prontidão, ou seja, o sentido já de capacidade já implantada para a aplicação do Lean, e utilizar essa análise como roteiro para a aplicação do Lean em pequenas obras. Por fim, deixo essa pequena frase do Taiichi Ohno, onde ele diz que o progresso não pode ser gerado quando estamos satisfeitos com as situações existentes. Obrigado pela atenção de todos.